Graças a Deus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Queremos glorificar a Deus por mais uma noite. Agradecer ao Senhor por ter nos concedido mais esse dia. Vencemos, né? Estamos aqui nessa oportunidade. Mais uma noite, hoje o quarto dia da campanha, Mateus 11:28, onde a Bíblia diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Graças a Deus. Quero saudar a todos, né, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, né, foi um dia abençoado, um dia que nos concedeu o Senhor. Por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos testificando nesta oportunidade do que Deus tem feito e do que Deus tem realizado. Como diz o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Maravilha, glória a Deus. Hoje estivemos buscando, né, uma doação de alimento, onde uma pessoa nos ligou e disse que tinha alguns quilos de alimento para doar para o projeto Marmita Missionária. E nós estamos felizes, né, porque estivemos lá, buscamos os alimentos, né, a pessoa nos doou, nos deu, né, os alimentos para o projeto que nós temos da Marmita Missionária. Um projeto esse que nós atendemos uma vez por semana, né, moradores de rua, famílias carentes, né, famílias, vamos dizer assim, famílias bem carentes mesmo, né, pessoas bem humildes, né, para não dizer outras palavras, né. Nós glorificamos a Deus porque muitos irmãos têm nos ajudado. Eu glorifico a Deus, eu glorifico ao Senhor, porque eu costumo dizer que de mãos dadas nós somos mais fortes, né? Não é a minha alegria, é a nossa alegria, a nossa vitória. Eu sempre costumo dizer que não é a minha conquista, é a nossa conquista, é o povo de Deus, né? Eu me lembro que a Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, verso 28, 29, 30, por ali, que a igreja era uma só e que ninguém havia necessidade nenhuma entre os cristãos, porque tudo que eles tinham, eles dividiam, tudo que eles tinham, que eles vendiam, eles traziam aos pés dos apóstolos, e ninguém tinha falta nenhuma, né? De um só era o coração, um só era a alma, o espírito do povo, né? E Deus tem colocado esse propósito no nosso coração, de nós fazermos esse projeto 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana nós temos esse desejo, e 1 vez por semana nós entregarmos o café missionário, né? Um cafezinho com leite, pão, né? Distribuir pela manhã cedo, pela manhã, aos moradores de rua, né? A gente tem um lar, a gente tem uma família, e a gente tem a oportunidade de sentar na mesa e tomar o nosso café pela manhã, cafezinho com leite, com pão, margarina, né, nata, manteiga, enfim. E sentar meio-dia na mesa, almoçar, né, nós almoçarmos, confraternizarmos com a nossa família, cearmos com a nossa família. Mas a gente sabe e entende que tem pessoas que não têm essa mesma possibilidade. A gente sabe que tem famílias que estão passando por uma situação bem difícil, bem complicada, né? Passamos aí, muitos estão se recuperando, né, dessa pandemia que veio aí. Muitos perderam emprego, né? Muitos ficaram desempregados.
Então, esse projeto nosso também não é de agora, é um projeto que já vem de tempo, né? A gente já tínhamos antes da pandemia, paramos no tempo da pandemia, né? E agora voltamos de novo, né? Voltamos com mais força, com mais fé, com mais vontade de fazer mais, né? De fazer mais pela obra de Deus. Eu costumo dizer que o amor é o recurso que nós precisamos para ir além. Paulo falou lá em 1 Coríntios 13, né? Se não tiver amor, de nada adianta. Se a pessoa não tiver amor, irmão, se a pessoa não tiver amor por aquilo que faz, não adianta. Né? Não adianta ter fortuna, não adianta ter riqueza, não adianta ter casa, não adianta ter carro, não adianta ter credencial, não adianta dizer que é chamado. Se não tiver amor, né, não adianta. Porque é o amor que nos leva, é o amor que faz, é o amor que nos move. E nós estamos aqui hoje no quarto dia dessa campanha. Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus, né, para os nossos irmãos. Eu vou ler lá em Mateus, fala sobre a tempestade que levantou-se, né? Jesus estava no barco com os discípulos e quando ele estava em alto mar, a Bíblia diz que o vento se levantou, né? O mar se fez revolto, né? O vento soprou, né? E Jesus, ele apazigua a tempestade. Jesus, ele tem poder, né? Jesus, ele tem autoridade. Mateus 8 e verso 23. O título diz assim: Jesus apazigua a tempestade, né? A Bíblia vai falar lá em Mateus 4 e 35 também, e vai falar lá em Lucas 8 e 22. Diz assim, ó: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiram uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Que homem é esse? Tu conhece esse homem? Que homem é esse que tem poder? Que homem é esse que tem autoridade? Nós conhecemos esse homem? Eu falei dias atrás e vou falar aqui de novo. A gente não desfruta daquilo que está escrito muitas das vezes na palavra de Deus. A gente prega, a gente conhece, a gente lê, a gente ouve, né? E muitas vezes não desfrutemos daquilo que está escrito na palavra, das promessas de Deus para a nossa vida. Eu estava essa tarde meditando nessa palavra, nessa passagem, quando fala que Jesus, ele acalma a tempestade, né? Os discípulos estavam com Jesus, o discípulo estava com o mestre no alto mar e levantou-se uma tempestade. Todos nós sabemos que tempestade aqui é a prova, é a luta, é a guerra que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos guerra, todos nós enfrentamos batalha, todos nós enfrentamos o dia mau, o dia da adversidade. Jó enfrentou esse dia, né? Jó passou por esse dia, dia de angústia, dia de aflição, dia de perca, dia de dores, né? Mas Jó teve a sua integridade, permaneceu fiel no seu propósito. Quando eu li esse texto aqui, que fala sobre a tempestade em alto mar, né? Algo falou muito forte ao meu coração. Quando os discípulos estavam com Jesus. E a revelação veio ao meu coração. E Deus falou comigo. E o Senhor disse que tem muita gente que, embora o Senhor esteja com ele não está privado de passar por prova. O texto é claro em dizer que Jesus estava com ele. E o fato de Jesus estar com eles não quis dizer que eles não passassem por aquela situação. A presença de Jesus não impediu eles enfrentar a tempestade. A presença de Jesus que estava com eles
não impediu de eles passar por aquele momento da vida deles. O fato de Jesus estar com eles, o fato de Jesus estar com eles no barco, não quis dizer que eles não passassem por aquela tempestade. Jesus estava com eles. Jesus estava no barco com os discípulos. Mas isso não impediu de os discípulos passar por aquela situação. A diferença é que Jesus estava com eles. A diferença é que Jesus estava com eles no barco. Essa é a diferença. Quando você lê Mateus capítulo, lá em Marcos capítulo 4, a Bíblia vai falar da mesma tempestade. A Bíblia vai falar da mesma situação que os discípulos se encontraram. Mas a diferença de um para com o outro é que Jesus está dentro do barco. E quando Jesus está dentro, faz toda uma diferença. Quando Jesus está no barco, quando Jesus está no nosso barco, que barco é esse, pastor Ademir? O barco da nossa casa, o barco da nossa família, o barco da nossa vida, né? Se Jesus está nesse barco chamado Ademir, se Jesus está no barco chamado família, se Jesus está no barco chamado ministério, se Jesus está no barco chamado lar, pode até levantar-se a tempestade, pode até levantar-se o vento, as ondas, parece que vai afundar, mas quando parece que vai afundar, Jesus se levanta para dar a resposta que nós precisamos. Quando o vento e o mar se levanta, quando o mar se faz revolto e parece que a nossa embarcação vai afundar, parece que nós temos perdidos, que não temos aonde ancorarmos, não temos aonde nos socorrermos, né? Porque eles estavam em alto mar, não tinha terra seca, não tinha lugar para eles se refugiar. Quem sabe eles poderiam procurar algo da terra para se refugiar. Quem sabe eles poderiam buscar outro recurso para se refugiar. Mas como eles estavam em alto mar, estavam dentro de um barco, o único recurso que eles tinham para buscar, para clamar, era Jesus. Não tinha outro lugar para eles correr. Eles não podiam sair de onde eles estavam, ou seja, eles não podiam sair de dentro da prova, eles não podiam sair de dentro da tempestade, eles não podiam sair do meio do vento. Então o único recurso que eles tinham era clamar por Jesus, ô glória! O único recurso que eles tinham era de buscar Jesus dentro daquela tempestade. Ou seja, dentro desta prova, dentro desta luta, dentro dessa adversidade que nós vivemos, nós temos só um recurso, não tem para onde nós corrermos. Olha o que a revelação nos dá. Aonde eles estavam? Estavam em alto mar. É bem claro o texto. Eu vou ler de novo aqui para os irmãos, porque eu achei interessante essa palavra, de eles não ter para onde ir, de eles não ter para onde correr. Eles não tinham para onde ir. O único recurso que eles tinham era chamar Jesus. Mateus capítulo 8 e verso 23. E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Jesus estava dormindo no barco. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos. Salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Eu acho lindo, porque se eles estivessem em terra firme, talvez não procurariam por Jesus, talvez procurariam por outro recurso. Se eles estivessem em terra, né? Se eles estivessem em terra firme, talvez eles não procurariam por Jesus. Talvez eles procurariam outro recurso em outro lugar. Mas como eles não tinham para onde ir, ou não tinham para onde correr, não tinham onde recorrer, eles tiveram que buscar em Jesus. E foi em Jesus que eles encontraram o que eles precisavam naquele momento. Glória a Deus, aleluia. O que eles estavam vivendo, só Jesus podia resolver o problema deles. Não havia mais ninguém ali. Eles estavam bem em alto mar. O que é estar em alto mar? É estar longe de tudo e de todos.
Estar em alto mar é estar longe do recurso da terra. Oh, glória! Aleluia! Estar em alto mar é estar longe do recurso do homem. É estar longe do recurso das coisas da terra. O único recurso que eles tinham era Jesus. Era o Senhor. E quando eles buscaram Jesus, eles encontraram a resposta que eles precisavam. Oh, glória! Aleluia! Eita glória! Quando eles buscaram no Senhor, a Bíblia diz da mulher do fluxo de sangue, né? Sofreu 12 anos com a hemorragia. O que a Bíblia diz? Que ela gastou todo o seu dinheiro. Buscou em todo o recurso. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eles tinham em terra firme, talvez eles tinham outros lugares para correr, dentro da prova que eles estavam vivendo. Né? O vento, o mar se levantou, o barco parece que vai... Tem vezes que o barco parece que vai afundar na nossa vida. Parece que às vezes nós não vamos vencer a tempestade. Talvez nós não vamos vencer. O vento, a tempestade não impediu eles de chegar do outro lado. Oh, glória! O vento Por que o vento e a tempestade não impediu eles de chegar do outro lado? Porque Jesus estava com eles. Por isso eles venceram o vento. Por isso eles venceram a tempestade. Porque Jesus estava com eles naquele lugar. Não importa onde você esteja, meu irmão. Não importa a situação que tu esteja vivendo, enfrentando. Creia naquele que tudo pode. Creia naquele que tem autoridade. Creia naquele que tem o poder. Eu volto a repetir aqui Salmos 42:5. Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o glorificarei. Sabe o que o salmista estava dizendo? O que eu estou vivendo vai passar. Espere em Deus. Por que te abates? E por que te perturba? Espere em Deus, vai passar. Eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu me lembro agora do profeta, eu acho que foi Abacuque, que disse que ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da vida minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haja gado no currais, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, eu estou passando por tempestade, jamais vou abandonar o barco. É verdade, irmão, não dá para abandonar o barco, é verdade. Olha aí, o irmão Rogério falando, é verdade, achei interessante aí, o discípulo também não podia abandonar o barco. Oh, glória, aleluia, não dava para abandonar o barco na situação que ele estava. Oh, glória, aleluia. Se abandonasse o barco, era pior. Se saísse de perto de Jesus, era pior. Se Jesus não tivesse ali com eles, qual seria a situação? Seria igual? Seria diferente. Tá glória. E o Abacuque falou, esperei, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Vai passar, o tempo vai passar, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a provisão pode faltar, mas o provedor permanece. Oh, glória, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte para nossas vidas. A provisão pode faltar. O que é a provisão? As coisas que nós podemos buscar, os recursos que nós temos. Essa é a provisão. O que Abacuque estava dizendo, a provisão pode faltar. Ainda que não haja gado, ainda que não haja ovelha, ainda que o fruto da vide minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que não haja fruto na videira. Isso é provisão. Vai passar, um dia volta, mas o provedor, ele permanece. Quem é o provedor? Deus.
O Senhor é o nosso provedor. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guarda. É Ele que nos livra. Volto a falar do Salmo 40. O que está escrito no Salmo 40? Volto a falar no Salmo 103. O que está escrito no Salmo 103? Volto a falar no Salmos 1. Lá no verso 2, 3, ali em diante, quando fala que serás como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Hoje eu li o texto sobre a tempestade em alto mar. Lá em Mateus capítulo 8, verso 23, né? Também Marcos capítulo 4, verso 22, fala da mesma tempestade que os discípulos enfrentaram. Mas a questão é, aonde nós vamos correr? Qual é o recurso que nós vamos buscar dentro dessa tempestade? Ninguém está escape, irmão, de passar por tempestade. Ninguém está escape de passar por vendaval. Ninguém. Todos nós estamos sujeitos. O Senhor é o meu refúgio. Olha o que disse o salmista. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. A quem temerei? Ainda que as águas bramem, ainda que os leões rugem, ainda que os montes se transportem, eu confiarei no Senhor. A tua confiança está em quem? Eu me lembro agora de Geazi, moço de Eliseu, capítulo 5, 6, capítulo 6, né? Capítulo 5 fala de Naamã, segunda Reis, e capítulo 6 fala de Eliseu e Geazi, né? Quando a casa de Eliseu foi cercada pelo inimigo, né? O exército da Síria havia cercado a casa de Eliseu. A Bíblia diz que Geazi levanta pela manhã e abre a casa e depara-se com o inimigo, né? Depara-se com o adversário. E a Bíblia diz então que Geazi ele temeu, entrou um temor tão grande dentro do coração de Geazi, que ele correu a Eliseu e disse a Eliseu: ai meu Senhor, o que faremos agora? Esse é o problema de muita gente, irmãos. Buscar muitas vezes no homem, um homem que não tem nada. Eu não estou falando no caso de Eliseu, né? Mas eu estou falando do caso de Geazi. Buscar no homem. Geazi teve a oportunidade de andar do lado do homem de Deus, mas muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade. Geazi correu a Eliseu e disse: e agora, meu senhor, o que faremos? Olha o que Eliseu fez. Calma, Geazi, vamos orar. Foi o que Eliseu falou lá em 2 Reis. Deixa eu ler aqui para você, ó. Livro de 2 Reis, quando o exército cercou a casa onde Eliseu e Geazi estavam, né? Olha o que diz lá, capítulo 6 e verso 15. E o moço do homem de Deus levantou-se muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com carros e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos do moço para que ele veja. Olha o que Eliseu fez. Buscou a Deus. Geazi buscou Eliseu e Eliseu buscou a Deus. E Eliseu fez uma oração. E Deus abriu os olhos de Geazi. E Geazi pôde contemplar os anjos do Senhor que estavam ali acampados. Coisa que nós não conseguimos enxergar. Enxergar o que, pastor Ademir? O livramento do Senhor para a nossa casa. O livramento do Senhor para a nossa vida. Geazi não conseguiu enxergar a provisão de Deus. Mas Eliseu sabia que o Deus que ele servia era um Deus de provisão. Lembra de Acabe e Josafá, quando foram à guerra, a Ramote de Gileade? Josafá consultou o Senhor. E a Bíblia diz que
o anjo do Senhor bradou no meio do arraial e disse: vós, moradores de Judá, e tu, ó rei Josafá, não vos assustei, não temeis, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Então, às vezes, por nós não enxergarmos, não contemplarmos o livramento de Deus, a presença de Deus. Por isso eu disse lá no princípio, tem pessoas que não desfrutam das promessas de Deus para a sua vida. Conhecem a Bíblia, conhecem a Deus. Perguntar para qualquer um, você conhece a Deus? Ah, eu conheço a Deus. Para qualquer um que você perguntar, ele vai dizer, eu conheço a Deus, eu sirvo a Deus, Deus mora no meu coração. Será que essa pessoa ela desfruta totalmente do que Deus tem para a vida dela? Será mesmo que ele desfruta na sua casa, para a sua família, do que Deus tem para a casa dela, para a família, para a vida dela? Será que muitas vezes nós desfrutamos mesmo daquilo que Deus tem para nós? Ou às vezes nós buscamos recursos, ou às vezes nós saímos do barco, como disse o nosso irmão Rogério, ou às vezes nós abandonamos o barco. É o ditado que se diz aí, né? Vou abandonar o barco. Será que dava para abandonar o barco nessa situação que ele estava? Nos tempos de Noé dava para abandonar a arca? Hã? Será que nos tempos de Noé dava para abandonar a arca? Noé, essa família estava guardado. O que era a arca? A arca era o projeto de Deus. E quem está dentro do projeto está guardado, está livrado, sim. Olha para Noé. Olha para a história de Noé. Noé, sua casa estava dentro da arca. Estavam guardados do dilúvio. Lá fora havia destruição. Lá fora havia angústia. Lá fora havia morte. É o que a Bíblia diz. Ninguém sobreviveu às águas do dilúvio. Mas e quem estava dentro? O que é estar lá de fora? É estar fora do projeto. É estar fora dos planos. Né? Mas Noé e sua casa estavam guardados. Foram livres. Por quê? Porque estavam dentro do projeto de Deus. Estavam dentro da vontade de Deus. Deram ouvido à voz do Senhor. E a Bíblia diz lá no capítulo 8, no verso 20, se não me falha a memória, de Gênesis, que a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi levantar um altar. A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, depois do dilúvio, depois da destruição, foi levantar o altar. Que altar é esse, pastor Ademir? O altar do agradecimento. Noé ofereceu a Deus o sacrifício do agradecimento. Que agradecimento, pastor? Agradecimento de Deus ter guardado a casa dele, a família dele. Deus ter guardado o lar dele. Noé foi grato a Deus por aquilo que Deus fez dentro da sua casa. Coisa que muitas vezes nós não somos. Passamos o dia todo, acordamos pela manhã, vamos dormir à noite, não temos a capacidade de agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque você não tem motivo para agradecer a Deus. Nós não temos motivo para agradecer a Deus. Deus nos deu a oportunidade de levantar mais uma manhã, trabalhar, botar o alimento na nossa mesa, nos deu a oportunidade. Temos aí, vamos dormir daqui a pouco. Quem que nos deu essa oportunidade? Foi Deus, foi o Senhor. Vamos deitar daqui a pouco, acordamos amanhã, se Deus assim permitir. E muitas vezes não dobramos o joelho. Não dobramos os joelhos para agradecer a Deus. Agradecemos o fulano por uma carona, agradecemos o fulano por um dinheiro emprestado, agradecemos o ciclano, o Bertano, agradecemos todo mundo. E a Deus nós agradecemos. Olha o que Deus está dizendo aqui, ó. A Deus nós não agradecemos, não temos a capacidade de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem proporcionado na nossa vida. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito de Deus reine e repose em cada coração. Não saia do barco, permaneça no barco. Fora do barco é pior. Capítulo 8, verso 23 do Evangelho de Mateus. A tempestade e alto mar. A presença de Jesus não impediu eles de passar pelo vendaval. A presença de Jesus não impediu eles que viessem passar pela tempestade.
Mas a diferença é que Jesus estava com eles para dar o livramento. Fique com essas palavras e que você tenha uma sexta-feira abençoada, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos continuar orando. Ore pelo projeto Semente que Alimenta. Ore pelo projeto Marmita Missionária. Vou convidar você para ir lá no nosso canal, se inscrever. Lá no canal no YouTube, Uma Semente que Alimenta. Temos postado lá os vídeos, né? Das marmitas. As mensagens que aqui são gravadas, a gente posta lá. Né? Compartilhe com família, né? Compartilhe com os amigos. Nos ajude nesse projeto. Eu sempre costumo dizer aqui que o projeto do canal futuramente é estender a mão ao próximo, ainda mais, né? Ontem eu fiquei aborrecido, terça-feira na verdade, terça-feira nós fizemos a entrega das marmitas, chuvarada, frio, frio. Tive lá no centro, estava uma senhora deitada lá no colchão no centro, doente. Não conseguia nem levantar para ir buscar algo para comer. Cheguei lá com a marmita, entreguei para ela, orando por ela, né? De noite, aquele frio, eu dentro de casa, comecei a pensar naquelas pessoas lá fora. E às vezes a gente fica entristecido por não poder fazer mais, né? Não poder ajudar mais. Mas nós temos orando a Deus aí, Deus vai dar vitória. Nós estamos buscando a Deus, nem que eu seja ali o princípio de uma grande obra na cidade de Araranguá. Que Deus venha despertar esse povo que só quer construir templo, destrói templo, constrói templo. Eu conheço igreja aí que é para 2.000 pessoas, tem 4 pessoas dentro. Isso é bobagem, irmãos. Isso é besteira. Quebra a parede, aumenta a igreja e o povo vai fora perecendo. O povo vai fora sofrendo. Que evangelho é este? Que evangelho é este? Que evangelho? Que eu seja uma fagulha para um grande incêndio na cidade de Araranguá. Que eu seja uma faísca levantada por Deus para um grande avivamento na cidade de Araranguá. Para a igreja despertar, acordar e para que venha fazer a verdadeira obra da igreja do Senhor na terra. Glória. Amém. Vamos orar. Ore conosco nessa noite. Pai, nós queremos te louvar. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoa nossos irmãos. Aqueles que nessa noite até mesmo talvez não se alimentaram. Que não tem uma cama como nós, uma mesa, longe das suas famílias. Nós oramos por eles também, ó Pai. Nossos irmãos que estão passando por um período de enfermidade, o Ranieri, ó Deus, a irmã Terezinha, o Clãiton, ó Pai, ali no Meleiro, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, meus irmãos. Abençoa o projeto Uma Semente que Alimenta, projeto Marmita Missionária. Senhor, abençoa meus irmãos Valmiro, Vladimir. Abençoa, Senhor, minha família, meus netos. Abençoa meus irmãos, no nome de Jesus. Aqueles que no hospital lá estão, ó Pai, dentro de um quarto, talvez até mesmo abandonado pelas famílias. Lá no presídio, lá no albergue, lá no centro de recuperação. Talvez minha pessoa mesmo que até debaixo das pontes estão nesse momento, ó Pai. Aquelas pessoas que no centro ali estão. No nome de Jesus, toca no coração desses homens, ó Pai. Igrejas que têm condições muito maiores do que nós. Ó Deus, eu te peço, na minha humilde oração, que eu seja uma faísca, ó Pai, que eu seja uma faísca que inicia-se, ó Pai, um grande incêndio, incendiando, ó Pai, a cidade de Araranguá. Ó glória, Pai, Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, levanta homens e mulheres, sim, começando por mim, ó Pai, para uma grande obra nessa cidade. Não precisa eu ir para fora para fazer missões. O Senhor tem chamado aqui dentro, o Senhor tem campo aqui dentro, o Senhor tem obra aqui dentro. Eu oro por todos aqueles que nos pedem oração, ó Pai, que no momento a gente não lembra, mas que precisam de um milagre, de uma vitória. Abençoe esses 4 dias dessa campanha, Pai. Amanhã estaremos aqui novamente.
no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa, dá vitória, para a glória do teu nome. Visita o irmão Rogério e a família dele, ó Pai. O diácono, irmão Alisson, a irmã Kate, ó Pai, o Ademir, a Ângela. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, presbítero, irmão Jonas Martim, irmã Juliette, meu pastor presidente, meu pastor vice-presidente. Abençoa, Pai, poderosamente, Senhor. Tenha misericórdia, dá vitória para esse povo. Dá vitória, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, enxuga as lágrimas. Ajuda esta pessoa a vencer esta guerra, esse vento, essa tempestade, ó Pai, que essa pessoa está enfrentando. Dá vitória para ela. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abençoa, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Permitindo Deus, amanhã nós temos aqui novamente. Quem sabe um pouquinho mais tarde, amanhã nós vamos ali para o Arroio, né, a festa da igreja, 2 anos de ministério, né, nós vamos estar ali ajudando, cooperando na obra do Senhor. Mas assim que chegarmos em casa, vamos iniciar a campanha, né, vai ser o 5º dia, e assim nós vamos glorificar a Deus, amém? Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.